Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o Delazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a final antecipada, do Brasileirão, Palmeiras e Botafogo, Allianz Parque, 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo transmitido pela Globo Premier, você não pode perder e não pode perder as informações que eu vou trazer para vocês aqui, com muitos números e estatísticas desses dois times no campeonato, ao longo da história. Um vídeo interessantíssimo aí, com as escalações de Palmeiras e Botafogo, as prováveis escalações, quem apita, quanto ingresso já foi vendido. Tudo isso e muito mais aqui você vai conferir no Quatro Maiores. Eu já peço, deixa o seu like maroto, como diz meu filhão, e se inscreva no canal aí, Não se esqueça. E lá no fim, dá aquela compartilhada pro amigo que gosta de futebol aí, pro amigo palmeirense, pro amigo botafoguense. E vamos que vamos, Sem mais delongas, então, vamos falar aí dos ingressos vendidos até a noite de segunda-feira. 21.600 ingressos vendidos, a capacidade do Allianz Parque, que aliás, terá 30% menos de capacidade, devido a um show do Roberto Carlos que acontece no dia 27, na quarta-feira, no Allianz Parque. Então, ali atrás do Gol Norte, vai ser instalado um telão, vão ser vendidos alguns ingressos para aquela região, e para quem era sócio daquela região, foi disponibilizado ingresso para o outro setor, ao centro do campo, para atender o torcedor, aí, o sócio-torcedor. Então, provavelmente um público entre 30 e 32 mil pagantes é o que nós poderemos ter no Allianz Parque para essa final antecipada entre Palmeiras e Botafogo. O confronto entre esses dois times, na história, já foram 106 jogos. O Palmeiras leva vantagem, com 40 vitórias, 34 empates e 32 vitórias do Botafogo. O Palmeiras fez 152 gols, o Botafogo 133 gols. Mas jogando em casa aí também, o Palmeiras leva vantagem. Foram 55 jogos, com 29 vitórias do Palmeiras, 17 empates e apenas 9 vitórias do Botafogo. Mas tem um retrospecto dos últimos 5 jogos, O Palmeiras não ganha do Botafogo há 3 jogos. O Palmeiras foi eliminado pelo Botafogo na Libertadores, num 2-2 dentro de casa, Os torcedores se lembram aí, foi esse ano ainda. E o Botafogo aí, os resultados na telinha para vocês aí dos últimos 5 jogos, No último, o Palmeiras empatou 2-2 com o Botafogo. Ali pela Libertadores, no jogo de ida, o Botafogo venceu por 2-1. No Brasileiro de 24, o Botafogo venceu o Palmeiras por 1-0. E ano passado, o torcedor palmeirense se lembra muito bem, numa situação parecida, aquele épico 4-3 do Palmeiras para cima do Botafogo no Newton Santos. E antes disso, o Botafogo havia vencido o Palmeiras no Allianz Parque por 1-0 pelo Brasileiro de 2023. E nessa história aí, dessa rivalidade, daquele lance do Botafogo que perdeu o título ano passado para o Palmeiras e corre o risco de perder novamente, a gente trouxe um corte aí só do mês de novembro, tá, gente? Quando o Botafogo tinha 6 pontos em relação ao Palmeiras, tá? Naquele jogo que o Botafogo venceu por 3-0 o Vasco, o Palmeiras, na mesma rodada, perdeu o Corinthians. Ali o Botafogo abria 6 pontos. Aí o torcedor botafoguense pensou, bom, agora vai, E o torcedor do Palmeiras falou, vamos fazer nossa parte aqui e ver no que vai dar. O Palmeiras venceu seus 3 jogos seguintes. Venceu o Grêmio por 1-0 dentro de casa, venceu o Bahia fora de casa por 2-1 e venceu o Atlético Goianiense por 1-0 fora de casa. Já o Botafogo, gente, empatou em 0-0 com o Cuiabá em casa, empatou com o Atlético Mineiro fora de casa em 0-0, num jogo onde jogou 50 minutos com um homem a mais, e empatou com o Vitória dentro de casa, um jogo que perdia, empatou do finalzinho do jogo. Com isso, o Palmeiras chegou à liderança nessa última rodada com 70 pontos, junto com o Botafogo, em 35 jogos, mas com uma vitória a mais que o Botafogo, e essa é a diferença, Porque aí os dois estão nessa situação. Aí a gente trouxe aqui, diante do que está acontecendo na classificação, o que pode acontecer a depender dos resultados, Então, dá uma olhadinha na tela aí. Em caso de empate na partida, o Palmeiras vai precisar de 2 vitórias de qualquer maneira, tá? Para ser campeão. E aí se garante sozinho. Já o Botafogo precisaria das 2 vitórias
e mais um tropeço do Palmeiras. Qualquer tropeço, um empate ou uma derrota nos 2 jogos que faltam com o Cruzeiro e com o Fluminense. Se o Palmeiras vencer, o que o Palmeiras precisa para ser campeão? Precisa de uma vitória, ou contra o Cruzeiro, ou contra o Fluminense. O Cruzeiro, que aliás, foi no jogo no Mineirão que o Palmeiras, ano passado, se sagrou bicampeão brasileiro, né? Já o Botafogo, se perder, precisa de 2 vitórias e um tropeço do Palmeiras, tá? Seja um empate ou uma derrota. Se o Botafogo vencer, o que acontece? O Palmeiras necessitaria de 2 vitórias e torcer por uma derrota do Botafogo, tá? Já o Botafogo precisaria de uma vitória e um empate, tá, gente? Para se sagrar campeão. Então, o Botafogo depende só dele e ainda, se vencer, pode aí precisar somente de mais um empate e uma vitória para ser o campeão. Maravilha, gente. Entenderam direitinho esse recorte aí? Agora vamos entender quem pode ser aí quem poderão ser, né, os destaques dessa partida, desse jogaço entre Palmeiras e Botafogo. Pelo lado do Palmeiras, nós temos aí uma dupla de sucesso, né? Nós temos o Rafael Veiga e o Estevão. O Rafael Veiga fez 20 gols no ano, com 7 assistências. O Estevão, 14 gols com 10 assistências. Em 97 jogos no ano, somados 2, né? Então, 51 participações em gols, entre gols e assistências, os dois têm aí somados. Pelo lado do Botafogo, a dupla de sucesso é ali o Luiz Henrique e o Savarino. O Luiz Henrique tem 11 gols e 6 assistências, e o Savarino 11 gols e 11 assistências. Os dois juntos têm 96 jogos aí no ano pelo Botafogo. Eles somados tiveram 39 participações em gols. Uma dupla mais forte aí, nós vemos que é entre Rafael Veiga e Estevão do que o Luiz Henrique e o Savarino. Mas ambas as duplas são muito fortes, não é verdade? E aí a gente vai trazer aí, talvez, aquele time que o Abel preparou aí com os treinos que deva vir a campo diante do Botafogo, tá? O Palmeiras conta com o retorno de Murilo, que treinou, estava com uma contusão na coxa. Provavelmente o Vitor Reis vai para o banco, né? E aí fica aquela dúvida no ataque, se o Abel vai usar o Rony, que ele tem usado, ou se põe o Flaco Lopes, que quando entra, decide, né? Então vamos ver como vai montar esse time o Abel Ferreira, mas assim, no riscado ali deve ser o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Caio Paulista, Aníbal Moreno, Richard Rios, Rafael Veiga, Estevão, Felipe Anderson e Flaco Lopes. Esse é o provável Palmeiras para enfrentar aí o Botafogo nesta noite. Palmeiras que conta aí praticamente com força máxima, né? O Botafogo não é por menos também, né? Contará com força máxima aí, né? O treinador Arthur Jorge. Por quê? Porque o Luiz Henrique e o Alexander Barbosa cumpriram suspensão. O Marlon, que estava no banco, deve voltar no lugar do Tietê. Então, o Botafogo que vem para campo deve ser o melhor Botafogo, deve ser aquele que também, no fim de semana, vai enfrentar o Atlético Mineiro na final da Libertadores, lá em Buenos Aires, né? Então, o Botafogo tem 2 decisões em menos de 5 dias, e são 2 decisões que podem dar 2 títulos ao Botafogo, ou o vice nos 2, né? Vai depender muito, eu acredito que um chama o outro. O possível Botafogo para esse jogo deve ter John no gol, Vitinho na lateral, Bastos, Alexander Barbosa e Alex Telles. Marlon Freitas, Gregory, Almada, Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus, né? O Igor Jesus caiu muito de produção após o retorno da seleção. Para apitar esse jogão aí, um árbitro de Goiás, né? Wilton Pereira Sampaio apita a partida. Os auxiliares Bruno Rafael Pires, de Goiás, Bruno Bosquilha, do Paraná, e no VAR, Wagner Riuei,
do Espírito Santo. Então, gente, essas foram as informações para vocês aí, com a arte gráfica. Espero que vocês tenham ficado muito bem informados. Depois do jogo, eu vou trazer para vocês a análise e comentários desse grande jogo, né, que teremos, essa grande partida. E, claro, conto com você aqui, tentarei trazer também as coletivas do Arthur Jorge e do Abel Ferreira para que você fique muito bem informado. Maravilha? Se gostar, é claro, já deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal aí, isso ajuda muito a gente, né? Compartilhe aí com os amigos e com a família e depois inscrito, acione o sininho de notificações, tá bom? Um grande abraço, um bom jogo para vocês, para quem gosta de futebol, para o torcedor do Palmeiras, para o torcedor do Botafogo, um grande abraço.